O Salmo 1 é uma introdução ao livro dos Salmos, apresentando um contraste entre o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. Ele descreve a felicidade daqueles que andam segundo os mandamentos de Deus, comparando-os a uma árvore frutífera. Por outro lado, os ímpios são descritos como palha levada pelo vento, sem estabilidade nem futuro. O Salmo destaca as bênçãos que acompanham os que seguem a Deus e a destruição reservada para os que escolhem a injustiça. Agora vamos fazer juntos a leitura do Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém, o caminho dos ímpios perecerá. O Salmo 1 nos ensina sobre a importância de viver em comunhão com a palavra de Deus. Os justos que meditam na lei do Senhor são comparados a uma árvore bem enraizada, florescendo e prosperando, enquanto os ímpios, que seguem caminhos pecaminosos, acabam perecendo. A mensagem central é clara. A bênção e a prosperidade vêm ao seguir o caminho da retidão, enquanto o caminho da impiedade leva à destruição. O Salmo 2 é um salmo messiânico que fala sobre a soberania de Deus e a vinda de seu ungido, o Messias. O salmo retrata a rebelião das nações contra Deus, mas também afirma que ele é o governante supremo que estabeleceu seu rei sobre a terra. O salmo profetiza o triunfo do Messias, a autoridade dada a ele por Deus e o chamado para que todos se submetam a ele em temor e reverência. Agora juntos vamos fazer a leitura do Salmo 2. Porque se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vás. Os reis da terra se levantam, e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. O Salmo 2 destaca a supremacia de Deus sobre todas as nações e a autoridade de seu ungido, que muitos interpretam como uma referência messiânica a Jesus Cristo. Ele convida os poderosos da terra a reconhecerem o domínio divino e a se submeterem a ele para encontrar refúgio e bênçãos. A mensagem central é que a verdadeira segurança e felicidade estão em servir e adorar ao Senhor. O Salmo 3 é um salmo de Davi, escrito em um momento de grande angústia e perigo, quando ele estava fugindo de seu filho Absalão, que havia se rebelado contra ele. Este salmo é uma oração de confiança em Deus em meio à adversidade. Apesar de estar cercado por inimigos, Davi expressa sua fé em Deus como seu escudo, protetor e sustentador, certo de que o Senhor o livrará de seus perseguidores. O salmo também reflete o poder de Deus para salvar e dar vitória àqueles que nele confiam. Agora vamos fazer juntos a leitura do Salmo 3. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus, Selá. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte Selá.
Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Selá. O Salmo 3 é uma poderosa declaração de confiança em Deus em meio à perseguição e perigo. Davi reconhece que seus inimigos são muitos e que eles o desacreditam, afirmando que Deus não o salvará. No entanto, ele reafirma sua confiança no Senhor como seu escudo e protetor. O Salmo nos lembra que, mesmo em situações extremas, podemos encontrar descanso em Deus, sabendo que Ele nos sustenta e nos livra. A salvação pertence a Deus, e Ele derrama sua bênção sobre aqueles que nele confiam. O Salmo 4 é um salmo de Davi, no qual ele clama a Deus por ajuda e alívio em tempos de angústia. Ele expressa confiança na justiça e no socorro de Deus, encorajando os outros a buscarem o Senhor em tempos de aflição, reconhecendo que só em Deus há verdadeira paz e segurança. Agora vamos fazer juntos a leitura do Salmo 4. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Selá. Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o vosso coração e aquietai-vos, Selá. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem, Senhor? Exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz, também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. O Salmo 4 é um reflexo da confiança de Davi em Deus, mesmo em tempos de angústia e oposição. Ele pede que Deus o ouça e o liberte, enquanto desafia aqueles que buscam o erro e a falsidade. A confiança de Davi em Deus é inabalável, e ele sabe que a verdadeira paz e alegria vem de confiar no Senhor, não nas circunstâncias externas. O Salmo termina com uma poderosa expressão de paz e segurança, destacando que é o Senhor quem nos faz habitar em segurança e nos dá a verdadeira alegria e descanso. O Salmo 5 é uma oração de Davi pedindo a Deus por orientação e proteção contra seus inimigos. Ele clama por justiça, destacando a diferença entre os justos e os ímpios. Davi confia que Deus ouve a oração dos justos e os protege, enquanto condena os maus. Ele também expressa sua confiança de que Deus guiará os fiéis no caminho certo, abençoando-os com proteção divina. Agora vamos fazer juntos a leitura do Salmo 5. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende à minha meditação. Atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista, odeias a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que falam a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Porém, eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Endireita diante de mim o teu caminho. Porque não há retidão na boca deles. As suas entranhas são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua. Declara os culpados, ó Deus. Caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Porém, alegrem-se todos os que confiam em ti. Exultem eternamente, porquanto tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome.
Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. O Salmo 5 enfatiza a distinção entre os justos e os ímpios, mostrando que Deus protege aqueles que o buscam com sinceridade, enquanto os ímpios são afastados de sua presença. Davi mostra confiança na justiça de Deus, pedindo por orientação divina e proteção contra seus inimigos. O Salmo também é um lembrete de que a oração e a confiança em Deus trazem segurança e bênçãos, enquanto a maldade e a mentira são condenadas. O Salmo 6 é uma oração de Davi, em que ele expressa sua angústia física, emocional e espiritual. Ele clama a Deus pedindo misericórdia, reconhecendo sua fraqueza e sofrimento. Davi sente-se abatido e implora por cura e libertação, pedindo a Deus que não o castigue em sua ira. O Salmo reflete o desespero de Davi, mas também sua confiança de que Deus ouvirá suas súplicas e trará alívio. Agora vamos fazer juntos a leitura do Salmo 6. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade. Porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda a noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos, tornem atrás e envergonhem-se num momento. O Salmo 6 nos mostra o clamor de Davi por alívio em meio à dor e ao sofrimento. Ele se sente fraco e perturbado, mas confia que Deus ouvirá suas orações e lhe dará a cura e o livramento. Davi termina o salmo com esperança, acreditando que Deus não só ouviu seu clamor, mas também trará confusão e derrota aos seus inimigos. O salmo reflete a fragilidade humana, mas também a confiança na misericórdia de Deus em tempos de aflição. O Salmo 7 é uma oração de Davi pedindo justiça e proteção contra seus inimigos. Ele clama a Deus por ajuda, afirmando sua inocência e pedindo que o Senhor julgue com retidão. Davi confia na justiça de Deus, que pune os ímpios e defende os justos. O salmo também expressa a confiança de Davi de que Deus é seu protetor e que os que perseguem os inocentes acabarão sendo punidos por suas próprias ações. Agora vamos fazer juntos a leitura do Salmo 7. Senhor meu Deus, em ti confio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ele não arrebate a minha alma, como leão, despedaçando-a sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Selá. Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos. Por causa deles, pois, volta-te para as alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas os corações e os rins. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores.
Eis que ele está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produziu mentiras. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. O Salmo 7 é um apelo por justiça, onde Davi se coloca diante de Deus, afirmando sua integridade e pedindo a intervenção divina contra seus inimigos. Ele confia plenamente no julgamento justo de Deus, que pune os ímpios e defende os justos. O Salmo ensina sobre a confiança em Deus como o juiz final, que protege os justos e traz consequências aos ímpios, mostrando que, no final, a justiça de Deus prevalecerá. O Salmo 8 é um cântico de louvor a Deus, no qual Davi expressa admiração pela majestade divina refletida na criação. Ele pondera sobre a grandeza do universo e, ao mesmo tempo, sobre o cuidado de Deus com a humanidade. Davi reconhece a posição especial do ser humano, colocado por Deus como governante sobre a criação, e exalta a bondade de Deus ao dar tal honra ao homem. Agora vamos fazer juntos a leitura do Salmo 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. O Salmo 8 nos convida a refletir sobre a imensa grandeza de Deus e a incrível honra que Ele concede à humanidade. Apesar de sermos pequenos em comparação com a vastidão do universo, Deus nos dá responsabilidade e autoridade sobre a criação. O Salmo celebra a majestade de Deus e o papel especial que Ele dá ao ser humano, destacando a dignidade e o valor que Ele confere à vida humana, mesmo em meio à sua grandiosa criação. O Salmo 9 é um cântico de louvor e agradecimento a Deus por sua justiça e proteção. Davi reconhece a fidelidade de Deus em defender os justos e castigar os ímpios. Ele celebra o fato de que Deus é um refúgio para os oprimidos e se lembra de todos aqueles que buscam sua ajuda. O Salmo também expressa confiança de que Deus, como juiz justo, vindicará os oprimidos e frustrará os planos dos ímpios. Agora vamos fazer juntos a leitura do Salmo 9. Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Porquanto os meus inimigos retornaram, caíram e pereceram diante da tua face. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal, julgando justamente. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Ó inimigo, acabaram-se para sempre as assolações, e tu arrasaste as cidades, e a sua memória pereceu com elas. Mas o Senhor está assentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, exercerá juízo sobre povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Anunciai entre os povos os seus feitos. Pois quando inquire do derramamento de sangue, lembra-se deles. Não se esquece do clamor dos aflitos.
Tem misericórdia de mim, Senhor. Olha para a minha aflição, causada por aqueles que me odeiam, tu que me levantas das portas da morte. Para que eu conte todos os teus louvores nas portas da filha de Sião e me alegre na tua salvação. Os gentios enterraram-se na cova que fizeram, na rede que ocultaram ficou preso o seu pé. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Enlaçado foi o ímpio nas obras de suas mãos. E Gaion, Selá. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres perecerá perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem, sejam julgados os gentios diante da tua face. Põe-os em medo, Senhor, para que saibam as nações que são formadas por meros homens. Selá. O Salmo 9 é um hino de louvor que destaca a justiça de Deus e seu cuidado com os oprimidos. Davi exalta a proteção de Deus, que é um refúgio para aqueles que sofrem, e também reconhece sua justiça contra os ímpios. O Salmo nos lembra que, mesmo em meio a dificuldades e opressão, podemos confiar na justiça de Deus, pois ele julgará com retidão e não abandonará os necessitados. O Salmo 10 é uma súplica a Deus diante da aparente prosperidade dos ímpios e do sofrimento dos oprimidos. O salmista questiona por que Deus parece distante e permite que os perversos ajam com impunidade, explorando os necessitados. No entanto, o Salmo expressa confiança de que Deus não se esquece dos aflitos e que no tempo certo ele julgará os ímpios, defendendo os indefesos e trazendo justiça. Agora vamos fazer juntos a leitura do Salmo 10. Por que estás ao longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre, sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma, bendiz ao avarento e renuncia ao Senhor. Pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca a Deus. Todas as suas cogitações são que não há Deus. Os seus caminhos atormentam sempre. Os teus juízos estão longe da vista dele, em grande altura, e despreza aos seus inimigos. Diz em seu coração: não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. A sua boca está cheia de imprecações, de enganos e de astúcia. Debaixo da sua língua há malícia e maldade. Põe-se de emboscada nas aldeias, nos lugares ocultos, mata o inocente. Os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Arma ciladas no esconderijo, como o leão no seu covil. Arma ciladas para roubar o pobre. Rouba-o, prendendo-o na sua rede. Encolhe-se e abaixa-se para que os pobres caiam em suas fortes garras. Diz em seu coração: Deus esqueceu-se, cobriu o seu rosto e nunca isto verá. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, levanta a tua mão, não te esqueças dos humildes. Por que blasfema o ímpio de Deus, dizendo no seu coração: tu não o esquadrinharás? Tu o viste, porque atentas para o trabalho e enfado, para o retribuir com tuas mãos, a ti o pobre se encomenda. Tu és o auxílio do órfão. Quebra o braço do ímpio e malvado, busca a sua impiedade até que nenhuma encontres. O Senhor é Rei eterno, da sua terra perecerão os gentios. Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos, confortarás os seus corações, os teus ouvidos estarão abertos para eles, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem da terra não prossiga mais em usar da violência. O Salmo 10 é uma reflexão sobre a aparente injustiça no mundo, onde os ímpios prosperam e os inocentes sofrem. O salmista expressa a angústia de ver o mal prevalecer, mas também confia que Deus, em seu tempo, trará justiça. Deus não se esquece dos aflitos, e a confiança final do salmista é de que o Senhor ouvirá o clamor dos necessitados e fará justiça aos oprimidos, garantindo que a violência dos ímpios não prevaleça para sempre. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscreva no canal para acompanhar os próximos conteúdos. Todos os dias tem novos vídeos.
Para aprender mais sobre a Bíblia de forma simples e ilustrada, clique no link da bio.